Então, hoje, 15 de junho de 2022, estamos dando início ao terceiro podcast, promovido por um grupo de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O propósito desse grupo de professores é fazer exposições, publicar artigos, livros e também realizar podcasts sobre a temática da independência do Brasil. Nós estamos, em 2022, celebrando o bicentenário da independência e hoje temos uma ilustre convidada, professora Miriam Dunikoff, da Universidade de São Paulo, da USP. A professora tem mestrado e doutorado na USP, é bolsista de produtividade do CNPq, é pesquisadora do SEBRAP, tem uma vasta publicação sobre a temática do 800, do século XIX, e ela vem hoje aqui em Natal dar uma contribuição a esse debate que nós estamos promovendo. Então, nós queremos, professora, antes de tudo, agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco, na cidade e na universidade. Eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Então, professora, uma das primeiras questões que a gente gostaria de que a senhora se fizesse uma reflexão é exatamente o significado dessas celebrações em torno dessa efeméride do bicentenário da independência. Qual o significado a senhora atribui a essa efeméride? Eu acho que hoje falar em bicentenário da independência é inevitável articular o contexto político do país atual. Não dá para falar desse bicentenário sem falar do contexto atual, até porque eu acho que talvez alguma coisa um pouco inédita, esse bicentenário está em disputa. Ele está sendo disputado por grupos à direita, por grupos à esquerda, então é inevitável fazer essa relação. E eu faço essa relação com uma reflexão sobre o que foi esses 200 anos no seguinte sentido, em termos de efeméride, né? Em termos de efeméride, a independência nunca foi um evento popular, né? A comemoração da independência, como em outros países que a comemoração da independência mobiliza a população, é uma data importante. No Brasil sempre foi uma data cívica, oficial, que eu não sei se é resultado do próprio processo de independência, porque a gente tem uma ideia do processo de independência como algo estritamente da elite, mas houve mobilização popular no processo, houve guerras na Bahia, no Piauí, enfim, houve mobilizações no Rio de Janeiro, mas com o tempo foi, acho que se tornando uma coisa muito, muito oficial. Isso é preocupante porque nós estamos na universidade nos esforçando e nos envolvendo em várias atividades para discutir a independência, o bicentenário da independência, mas ao mesmo tempo na rua, nós não estamos na rua, vamos dizer assim, né? Quer dizer, quando eu estou falando isso, eu estou falando dos acontecimentos do 7 de setembro do ano passado, quando a população foi para a rua defender um discurso golpista, e não foi à toa que foi no bicentenário, porque há uma tentativa de capturar essas datas históricas e dar a elas um sentido que não é o sentido que nós costumamos dar na academia. E agora está já saindo na imprensa que está previsto uma nova manifestação esse 7 de setembro, com o mesmo teor, da mesma forma que o ano passado. Então, acho que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar, eu acho que iniciativas como essa de falar para fora da academia são iniciativas absolutamente fundamentais para que a gente possa ter condições de, pelo menos, disputar esse espaço. Professor, até porque o nosso processo de independência
aqui no Brasil é um processo longo, né? Ele se inicia, muito provavelmente, com a chegada em 1808 da família real e talvez se consolide no início da década de 1830, quer dizer, é um processo longo, a gente não foi um evento em si, o 7 de setembro, na verdade, um dos eventos que aconteceram em função desse processo complexo e longo, né, de independência, né? Então, no livro História do Brasil e Império, você mostra que compreender o processo de proclamação da independência ajuda a entender as características da nação e do Estado brasileiros que foram moldadas ao longo do tempo. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o tipo de independência proclamada no Brasil, pela qual o Brasil passou, e a sociedade que somos hoje. Até que ponto o nosso presente está preso a esse passado, digamos assim, remoto? O que as leituras desse passado contribuem para que a gente enxergue determinadas marcas na sociedade atual? O processo de independência no Brasil é muito peculiar, né? Porque é isso que você falou. Ele começa em 1808 com a vinda da corte, porque a vinda da corte significa que todos os laços da América portuguesa com Portugal deixem de ser laços coloniais. A vinda da corte significou o fim do exclusivo de Portugal no comércio com a América portuguesa. O Rio de Janeiro se tornou a sede de todo o Império Português, e isso permitiu que a América portuguesa deixasse de ser colônia antes da independência. Isso foi formalizado em 1815, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido, Portugal e Algarve, que a gente aprende na escola. Isso tem um significado, isso foi a oficialização de que o Brasil era agora um reino que integrava o Império Português com o mesmo estatuto que Portugal. A independência mesmo, eu acho que se explica pelas divergências entre a elite brasileira e a elite portuguesa depois da Revolução do Porto, uma revolução que instaura um regime liberal no Império Português. Os brasileiros participam disso porque mandam representantes para as cortes de Lisboa para escrever a nova Constituição dessa nova monarquia constitucional, mas há divergências profundas sobre qual o desenho dessa monarquia constitucional. Os portugueses queriam uma monarquia mais centralizada em Lisboa, os brasileiros defendiam um governo subordinado a Lisboa, mas com autonomia na América. Então, a independência é um processo, sim, que começa com 1808, é uma escolha dessa elite brasileira de romper com Portugal, que ela tentou evitar ao máximo. O Bonifácio, o patriarca da independência, nunca quis a independência. Ele queria uma negociação e um acordo que permitisse que o Brasil permanecesse como parte do Império, mas mantendo uma série de liberdades e de autonomia. Então, eu acho que a independência é uma ruptura, né? É um processo, como você diz, como eu estou dizendo, começa desde 1808, mas existe um momento de decidir pela ruptura. E essa decisão pela ruptura que leva à independência traz um desafio para essa elite brasileira, porque a independência significa agora sim construir um Estado e uma nação. Se não é mais parte do Império Português, é preciso construir um Estado nacional, construir uma nação. O processo pelo qual foi feita a independência, em função do Brasil ser sede do Império e ter permanecido uma parte da burocracia, inclusive o príncipe herdeiro ter permanecido no Brasil, permitiu fazer uma independência que fosse uma articulação entre as elites. Então, esta ruptura ela é uma articulação primordialmente entre as elites, exatamente porque, por causa da vinda da corte. Insisto, tem participação popular, não é que não tenha,
mas é possível um grande arranjo por parte dessas elites que também não são homogêneas, têm divergências entre si, mas conseguem fazer uma independência e assumir a direção da construção deste Estado e desta nação. As consequências eu acho que são essas, um processo de construção do Estado e da nação que foi contestado por movimentos populares, que foi contestado por revoltas, teve que ter negociação, mas há uma maior, assim, uma possibilidade de continuidade mais fácil, vamos dizer assim, do que em outros lugares em que a independência foi, como, por exemplo, do que a Guerra Civil nos Estados Unidos. É um processo bem diferente do que foi nos Estados Unidos. Professora, você falou na ida dos brasileiros para fazerem parte das cortes portuguesas, né, do parlamento português. Os brasileiros, as pessoas nascidas aqui no Brasil, foram porque se tinha exatamente essa ideia de que existia um império português e que, nesse momento, a ideia, por exemplo, de ser brasileiro é uma ideia difusa, né? Uma ideia complicada. O que existia, na verdade, era o português de Pernambuco, o português de São Paulo. Então, tem a ideia exatamente do império. As cortes eram cortes gerais exatamente porque contemplavam as representações desse vasto império. Construído, proclamada a independência, tem-se a tarefa da elite que está à frente do Estado, de construção do Estado. E tem todo um debate dentro dos historiadores, quem vem primeiro é o Estado, a nação, esse sentimento de nacionalidade. A minha pergunta vai no sentido de como é que se dá esse processo de transformação do português que mora nesse território chamado Brasil, essa transformação do brasileiro, do português, em brasileiro. O que é ser brasileiro a partir do processo de independência? Isso eu acho importante, porque isso a historiografia já avançou bastante no sentido de romper com aquela ideia de que a independência é a luta dos brasileiros contra os opressores portugueses. O que a historiografia tem avançado bastante é mostrar, primeiro, não existia brasileiro antes da independência. Como você disse, a população livre, claro, mas a população livre do território da América Portuguesa era uma população que se identificava como portuguesa, súditos do Império Português. A independência é a construção do Estado e da nação. Quando a gente fala em Estado Nacional, do século XIX até hoje, e nação, nós falamos sim na construção de uma identidade nacional. Então, a identidade nacional a identidade brasileira, ela também foi uma construção no pós-independência. Como eu disse, a independência é uma divergência entre setores da elite que se considerava portuguesa. A elite da América Portuguesa que disputou ou que teve conflitos com os portugueses de Portugal nas cortes, era uma disputa entre portugueses, que estavam brigando pela qual seria o formato do novo regime. Uma vez que fizeram a opção pela ruptura, tiveram que assumir o desafio de construir a identidade nacional brasileira, que se constrói, eu acho que tudo ao mesmo tempo. A construção do Estado, da nação e da identidade é um processo único. Não é possível falar, na modernidade do século XIX, falar de Estado sem nação, e não dá para falar de Estado e nação sem identidade nacional. Então, são vários elementos que fizeram parte desse processo para criar essa identidade nacional brasileira. Eu acho que
tem um texto que marca isso, que é a famosa proclamação de Dom Pedro às Nações Amigas, perto da independência, de agosto. Aí ele constrói essa versão que ficou, essa versão de que nós somos brasileiros lutando contra a opressão portuguesa. Então, é o príncipe herdeiro da coroa portuguesa construindo a versão de que a independência era a luta dos brasileiros oprimidos. E essa versão acabou pegando, mas é uma versão dos atores da época interessados em legitimar essa independência. A construção da identidade nacional brasileira, eu acho que ela percorre praticamente todo o século XIX. Não tem um momento em que dá para dizer que está definido, porque envolve várias. Construir a identidade nacional brasileira é construir a identidade oficial, mas significa englobar setores da população extremamente diversos, criar um senso de pertencimento a uma comunidade nacional de uma população extremamente heterogênea. Esse eu acho que foi o grande desafio da construção dessa identidade brasileira. Nós sabemos, professora, que na história, ao lançar o olhar sobre o passado, com o tempo a história ela é repensada, o olhar sobre o passado muda, os historiadores, as historiadoras mudam, e você deu uma grande contribuição a esse debate da história acerca da formação do Estado e de como se dá a formação, de como esse Estado brasileiro ele foi formado, quais foram os protagonistas desse Estado. Quer dizer, você, quando começou a sua pesquisa, dialogou com autores e obras consagradas que defendiam a ideia de que a monarquia brasileira se constituía um Estado centralizado, e você caminhou numa outra perspectiva, numa outra direção. Na sua concepção, o que houve, na verdade, foi uma monarquia federalista, né? E com isso você está trazendo aí um debate muito importante porque você vai dizer no seu trabalho, nas suas pesquisas, você vai chegar à conclusão de que sim, as elites regionais tiveram papel importante na construção desse Estado. Portanto, elas se constituíram enquanto elites, né? As elites regionais. Então, como você caracterizaria essa monarquia federativa e como o Estado conseguiu conciliar interesses identificados com a unidade nacional sem comprometer essa autonomia regional? Como é que foi conciliar esses interesses? Bom, quando eu comecei a pesquisa muitos anos atrás, parecia coisa de maluca, né? Falar que a monarquia brasileira era federativa. Mas, na verdade, isso foi uma construção ao longo da própria pesquisa. Eu não comecei a pesquisa com essa hipótese de cara, mas ela foi se consolidando ao longo da própria pesquisa. Qual é a questão para mim? É que essa ideia de que é um Estado super centralizado, ou seja, de que dizer que o Estado é centralizado, quando esses autores dizem isso, eles estão dizendo que todo o processo decisório está concentrado no Rio de Janeiro. E está concentrado no Rio de Janeiro e por uma elite que se distancia da realidade. Ela se distancia da elite econômica, ela se distancia da realidade. É um Estado que vem de cima para baixo. E uma elite homogênea que sabe direitinho qual é o projeto nacional e que vai implementar de cima para baixo. Essa ideia de cima para baixo sempre me incomodou. Então, no final, a conclusão que eu chego, quando eu defendo que é uma monarquia federativa, é que o processo de construção do Estado ele implicava em enfrentar alguns desafios. Primeiro desafio era como que um Estado com capital no Rio de Janeiro, nas condições do século XIX, que era o meio de comunicação era em lombo de mula, como é que esse Estado ia impor a sua autoridade, ou seja, fazer respeitar suas leis, impor o seu poder de polícia, etc., como ele poderia fazer isso
no território de toda a América Portuguesa, porque havia o projeto de manter a unidade da América Portuguesa em um só país. Havia projetos discordantes, projetos locais que defendiam a criação de outros países, mas no final o projeto de unidade da América Portuguesa em só um país foi vitorioso. Ao meu ver, ele foi vitorioso primeiro por isso, porque o Estado que se construiu, ele tinha condições de impor a sua autoridade em todo o território. A única forma não, mas a forma como eu entendo que ele foi capaz de impor essa autoridade foi justamente negociar com as elites regionais. E negociar com as elites regionais significava, primeiro, contemplar a demanda dessas elites regionais, de modo que para elas fosse interessante fazer parte deste grande país. E uma das demandas era justamente ter autonomia para governar sua província sem grande ingerência do governo central. Em segundo lugar, vamos dizer, um caminho de mão dupla. Um governo provincial autônomo é uma instância do governo do Estado, né? Ele não existe a parte nem contra o Estado. A partir do ato adicional, quando se cria as Assembleias Legislativas Provinciais, você está criando uma instância do Estado Nacional na província com autonomia. Isso significa que você tem uma instância do Estado Nacional capaz de levar para aquela província a autoridade do Estado Nacional. Então, a autonomia que atende à demanda das elites regionais, mas ao mesmo tempo articulação dentro deste Estado que dá, vamos dizer assim, porosidade para esse Estado, dá a ele condições, dá capilaridade para ele, condições de impor a sua autoridade nesse território. E isso significou também o surgimento de elites políticas, porque você cria de elites políticas provinciais, se você cria uma instância do Estado que governa a província, as elites provinciais tiveram que se organizar para exercer este poder e se constituem também como elite política. Então, a ideia da federação é essa, que essas elites políticas provinciais, ao mesmo tempo, assumiram, em parte, não é totalmente, em parte, o governo das suas províncias, como elite política estavam vinculadas a esse Estado Nacional, participavam do processo decisório desse Estado, porque não é só a autonomia do governo provincial, é também ter representação na Câmara dos Deputados. As bancadas provinciais na Câmara eram importantes para que essas elites participassem do processo decisório do governo central. Então, essa é a ideia, é dar capilaridade e, ao mesmo tempo, ganhar essas elites e incorporá-las ao próprio Estado Nacional. Você, professora, parte de províncias, no mínimo de segunda grandeza, né, de Pernambuco, de São Paulo inicialmente, né, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. São províncias que, de certa forma, tinham uma economia, digamos assim, robusta e que tinham uma representação significativa no sentido de que, numericamente falando, junto ao parlamento, tá certo? À Câmara dos Deputados e ao Senado. O que me vem como pergunta, como questão de pesquisa que eu pretendo levar adiante é como uma província do tipo do Rio Grande do Norte, uma província que estava numa área de influência de uma outra província, desde o período colonial, que é Pernambuco. A nossa província tinha 2 deputados gerais e 1 senador. E, na verdade, a escolha do senador, eu sei que isso é um outro debate, uma outra discussão, só tivemos 1 senador que nasceu aqui na província. Então, me traz exatamente essa questão de que se você tem estudos que apresentam casos semelhantes com esse da província do Rio Grande do Norte, os seus estudos ficaram nessas províncias, digamos,
pelo menos de segunda grandeza. Não, você tem razão. Isso é um problema mesmo, isso é um problema. Quando eu fiz, porque esse livro, ele é resultado do doutorado e do pós-doutorado. Quando eu fiz, já faz muito tempo, a minha preocupação bom, primeiro, não dava para estudar todas as províncias. Né? Esse é sempre um drama para nós historiadores, porque a gente tenta construir explicações gerais, mas tem que usar casos concretos que não podem ser todo o país. O critério que eu usei na época, e acho que de fato poderia ter sido diferente, minha preocupação era pegar províncias com situação, com economias muito diferentes entre si, com realidades diferentes entre si, para justamente testar a hipótese se o governo provincial, como funcionou o governo provincial nessas províncias. Porque a ideia de ser uma monarquia federativa significa dizer que as competências de Estado foram divididas entre o governo central e as assembleias legislativas provinciais, ou seja, elas passaram, quando a gente fala em autonomia, eu estou dizendo de autonomia para criar tributos, para arrecadar esses tributos e decidir como gastar essa arrecadação, autonomia legislativa, autonomia para criar uma força policial, enfim, autonomia para exercer competências. A questão da federação é isso, você divide essas competências entre o centro e a província. E eu queria ver como é que isso funcionava em 3 províncias distintas entre si. Agora, você tem razão, são províncias de segunda grandeza, não sei nem se segunda, talvez primeira, enfim, são províncias grandes, importantes, com uma economia mais vigorosa, com uma maior representação na Câmara, e de fato acho que precisa sim analisar as províncias, isso eu deixo para os próximos historiadores, analisar províncias com outras características. Agora, o que me deixa muito feliz foi constatar ao longo desses últimos anos que, a partir do meu trabalho, justamente historiadores de diferentes estados brasileiros se dispuseram a analisar as especificidades da sua história no século XIX. Então, hoje tem análise sobre províncias menores, províncias diferentes, porque a ideia de autonomia significa justamente olhar para a especificidade. Então, é impossível garantir essa especificidade, falar de uma forma... Eu posso falar de uma forma genérica, é isso que eu estou falando. Mas agora, como cada província se organizou? Como a elite de cada província se organizou? Quais eram as atividades tributáveis? Quais eram as necessidades? Quais eram as brigas do interior dessa elite para decidir se vai arrecadar aqui ou ali, gastar aqui ou ali? Quais eram os desafios? Isso eu acho que é o estudo, mas eu acho que a vantagem é essa. Ao você deixar de falar em descentralização, você para de falar só no Rio de Janeiro. E passa a olhar para as outras províncias. E aí você tem um campo imenso de pesquisa que pode ser feita e que já está sendo feita por outros historiadores em relação às províncias. Mas em relação ao Rio Grande do Norte, eu não conheço, mas estou curiosa, porque acho que seria um trabalho bastante interessante, justamente olhar essa especificidade. Professora, em seu texto, em um dos textos, você afirma que havia homens como José Bonifácio de Andrada e Silva, que defendiam um projeto de reformas sociais e políticas de caráter civilizador, cujo resultado pretendido era a inclusão política dos diversos setores sociais. Eu queria saber, com o arranjo federativo, que foi o que predominou na sua concepção, esse arranjo federativo, ele contribui para o fortalecimento dessa instituição chamada escravidão ou ele enfraquece a escravidão? Como é que se dá essa relação com esse arranjo? Eu entendo que fortalece. Ele fortalece ele fortalece o escravismo, ou ele fortalece a continuidade da escravidão, exatamente porque você cria um Estado capaz de gerir a ordem pública.
Então, a ordem pública não é mais apenas competência do governo central no Rio de Janeiro. Se você tem revoltas em qualquer província, a Assembleia Provincial está lá para reprimir essas revoltas. Então, primeiro, essa capilaridade dá para esse Estado condições de manter a ordem escravista. Além disso, ele acaba sendo, esse arranjo federativo, um grande acordo entre setores distintos da elite que têm em comum a defesa da escravidão. Então, você conseguir ganhar todos esses setores, e eu estou defendendo que você só ganha porque você faz essa negociação, significa que eles vão resolver as divergências deles dentro das instâncias do Estado, mas em comum eles têm a defesa da ordem escravista. Então, eu acho que esse arranjo federativo foi fundamental para que esse Estado tivesse condições de preservar a escravidão. E, ao fazer isso, foi a derrota de projetos como o do José Bonifácio. José Bonifácio era um homem da elite branca, não era nenhum revolucionário, nem nada. Mas ele tinha uma outra concepção, a concepção de que justamente o Estado e a nação só seriam viáveis com o fim da escravidão, com medidas, com a implementação do projeto civilizatório para civilizar a população, promover a mensagem para criar o que ele chamava de uma raça brasileira, porque ele entendia que o Estado e a nação só seriam viáveis se houvesse uma população homogeneizada pelo projeto civilizatório, homogeneizada pela mestiçagem. Foi derrotado no sentido de que não interessava a maior parte da elite, praticamente toda a elite, este projeto, e ele estava falando para os seus pares, não passava pela cabeça do Bonifácio mobilizar a população para levar ao fim da escravidão. Ele, como membro da elite branca da época, isso nem passava. Até porque essa população precisava ser primeiro civilizada, segundo ele. Então, a vitória do arranjo federativo é, em parte, a derrota desse tipo de projeto que o Bonifácio defendia. E a vitória da ordem escravista. Professora, voltando aqui às questões que envolvem as lutas pela independência, e a gente sabe que algumas províncias, por terem uma comunicação com maior facilidade com o próprio centro do Império em Portugal, e manterem um comércio muito forte a partir de determinados produtos, determinadas províncias, como o Pará, o Maranhão, optaram até certo ponto em continuar fiel às ideias das cortes portuguesas, às determinações provenientes de Portugal e não ao Rio de Janeiro. Por outro lado, Pernambuco, se sentindo... Pernambuco, que boa parte dos recursos era canalizado de Pernambuco para o Rio de Janeiro, para sustentar a corte, lutava por mais autonomia e por mais recursos para investir na província. Como você analisa esses movimentos, o comportamento desses grupos nesse período de luta em prol da independência? A gente vê que parcialmente na Bahia também há, Bahia só vai comemorar a independência no período posterior, o Maranhão também. Como é que você vê essas movimentações resistindo à ideia de que o centro de um novo império, digamos, agora vai ser o Rio de Janeiro? Eu acho que são dois momentos diferentes. Eu acho que o caso Grã-Pará, do Maranhão, da Bahia, é diferente do caso de Pernambuco. Eu acho que o caso Grã-Pará, Maranhão, Piauí, era uma situação em que ainda não estava definido o que seria esse novo país, né? Poderia ser um país
que correspondesse à América Portuguesa, mas ele podia se fragmentar em vários países. Então, há um esforço por parte do Rio de Janeiro de garantir que todo o território da antiga América Portuguesa ficasse sob o controle do Rio de Janeiro, e a resistência das elites dessas províncias, porque o Rio de Janeiro acabava sendo mais longe do que Lisboa. Como você disse, o comércio maior mas não só que o comércio é maior com Lisboa, a comunicação era mais fácil com Lisboa por mar do que a comunicação por terra com o Rio de Janeiro. Então, havia uma distância que era uma distância não só econômica, social, política, que num primeiro momento não atraiu essas províncias para o projeto de construção de um novo país que estava sendo implementado a partir do Rio de Janeiro. Essas províncias foram integradas à base da força. Foram mandados tropas, foram contratados mercenários para comandar essas tropas. O Bonifácio, nesse momento, ainda estava participando da liderança da construção desse novo Estado. Ele era ministro dos Negócios Estrangeiros, ele foi um dos responsáveis por articular essa ação militar que garantiu a integração dessas províncias ao projeto do Rio de Janeiro. O caso de Pernambuco, isso no momento da independência, acho que o caso de Pernambuco é diferente, porque a elite pernambucana não resistiu à independência dirigida pelo Rio de Janeiro. A elite pernambucana aceitou. A condição da elite pernambucana, e o Frei Caneca é a principal expressão disso, mas não só, era que, tudo bem, nós vamos pertencer a este novo país com sede e capital, governo no Rio de Janeiro, mas precisa ser uma federação. Aí já é uma outra discussão. Aceitamos, mas precisa ser uma federação. Porque queremos ter autonomia para governar Pernambuco, queremos ter controle sobre a arrecadação de tributos, controle sobre a ordem da província, etc. Em 1823, os pernambucanos mandaram deputados para a Constituinte de 23, porque eles estavam dispostos a pertencer a esse novo país. Eles estavam no Rio de Janeiro escrevendo a nova Constituição deste novo país. O problema é que, com o fechamento da Constituinte e a outorga da Constituição de 24, que sim, previa um regime centralizado, neste momento que os pernambucanos resolvem fazer a sua revolta separatista, ou seja, eles não eram separatistas de início. De início, os pernambucanos estavam dispostos a participar desse novo país, mas as condições deles, a condição principal, que era a federação, não foi atendida, e por isso a Confederação do Equador, que é um movimento separatista que engloba outras províncias e que resolve se separar do Brasil. Acho que foi um dos elementos importantes para que manter a tensão entre esses dois modelos e, no final, essa federação acabar sendo consagrada no ato adicional em 1834. Mas, a princípio, Pernambuco teve que, sim, também foi forçado a se integrar pela força, porque a Confederação do Equador foi militarmente derrotada e aí a integração foi à força também. Professora, você se dedica ao estudo sobre eleições e representação política no Império. Dá para fazer um paralelo entre essas eleições durante o Império, as representações políticas do parlamento e o Brasil atual? Essa é uma pergunta difícil. Veja, eu estou estudando isso porque me parece importante a gente olhar para trás para entender a história do nosso governo representativo. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando do governo representativo liberal, do tipo de regime político que foi praticamente criado pelo liberalismo, que é o regime liberal. Então, a matriz das democracias modernas, não só no Brasil, são esses governos representativos do século XIX. Então,
eu posso dizer que é a matriz, porque alguns princípios básicos permanecem: a ideia de cidadania, a ideia de representação, de representante eleito, separação de poderes, aquelas ideias básicas dos governos representativos. É claro que mudou muito, é claro que mudou profundamente, mas para a gente entender essas mudanças, a gente precisa entender como é que esse negócio começou e ver como é que ele foi mudando e com que tipo de mudanças foram possíveis. Professora Miriam Donikoff, professora da USP, paulista, a gente quer agradecer da UFRN a sua disponibilidade, a sua gentileza e essa grande contribuição que você deu a essa iniciativa que a gente, nós professores e alunos da UFRN e do Instituto Federal, nós tivemos. Então a gente quer agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui, um grande prazer.